Gostaria que você abrisse a Bíblia no Salmo 105 primeiro. Gostaria de ler os versículos 1 até o versículo 7 do Salmo 105. Esse tempo é tempo de gratidão. Hoje, o segundo domingo do mês de dezembro, além de ser o domingo normal da nossa celebração da ceia, também hoje é o dia da Bíblia Sagrada. Segundo domingo de dezembro é o dia em que todas as igrejas pelo Brasil afora comemoram como sendo o dia da Bíblia Sagrada. A Sociedade Bíblica Brasileira estabeleceu o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. A Bíblia, de fato, é o nosso tesouro, é a única regra de fé e prática para nós, né? Mas também nós estamos no segundo domingo do mês de dezembro, portanto, segundo domingo do Advento. O mês de dezembro é o mês do Advento. Liturgicamente, nós, no mês de dezembro, nos preparamos para o Natal, comemoramos então o Natal. E hoje de manhã eu disse, Deus me deu uma palavra a respeito do Natal como sendo tempo de gratidão. Então, já tratamos aqui do Natal em vários aspectos, já fizemos as nossas celebrações com o nosso grande Natividade, né? Coral cantando e tudo. Esse ano, com essas limitações, não pudemos. Mas nós já tratamos aqui do Natal como tempo de perdoar, Natal como tempo de amar, Natal como tempo de restaurar, né? Uma mensagem de restauração. De fato, Jesus veio para restaurar a comunhão do homem com o Criador, da criatura com o Criador, veio para resgatá-lo. Ele vivia em guerra, o homem estava separado de Deus, destituído da glória, e em Cristo ele é resgatado, ele é trazido de volta e tem comunhão com o Senhor, tem paz com o Senhor. Mas esse ano, Deus colocou no meu coração que tratasse do Natal como sinônimo de gratidão. Gratidão. Principalmente nesse ano de 2020. Pensávamos no Natal como um tempo de gratidão. Esse ano, de fato, foi um ano difícil. Foi um ano diferente. Um ano que, com certeza, nenhum de nós aqui pensou, imaginou em algo parecido. Nós, os crentes, pela Bíblia Sagrada, sempre esperamos uma grande perseguição. Vai chegar um tempo onde a igreja vai passar por uma tribulação terrível, grandes perseguições. E muitas igrejas serão fechadas por causa da perseguição do Evangelho. Muitos crentes serão dispersos. Já aconteceu isso na história e vai acontecer de novo. Mas essa experiência da igreja fechar, sem ser por causa de perseguição, e muitos crentes ficarem em casa morrendo de medo de não sair de casa. E o pior de tudo é um monte de crente morrendo de medo de morrer, sendo que Jesus já venceu a morte. Mas o fato é que isso nós não imaginávamos. Por isso esse Natal tem que ser tempo de gratidão. Porque a despeito de tudo isso, Deus nos abençoou. Deus nos protegeu, Deus nos guardou, Deus nos guiou em segurança. Em outras palavras, né, nós temos como testemunhar a respeito da provisão de Deus. De fato, nosso Deus é o Deus da provisão. É o Deus da provisão, Deus que cuidou de nós, né? Quantos aqui passaram por momentos dificílimos? Hoje de manhã eu disse, né, estava daqui olhando, aí vi nosso irmão Elinho ali, que ficou cerca de 30 dias na UTI. Né? Aí depois vi Fernando Del Bianco também, né, e Deus abençoou. Agora eu estou vendo Valdez lá, estou vendo a irmã Cidinha, e Deus abençoou. Muitos passaram por momentos difíceis, outros estão até passando ainda, mas eles podem testemunhar que Deus cuidou deles. Então, Natal para nós é tempo de gratidão. Por quê? Porque no Natal, no Natividade, nós podemos observar a maior expressão da generosidade de Deus para com a humanidade.
Natal significa que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para assumir os nossos pecados, para levar as nossas enfermidades, levar as nossas dores, cravá-los na cruz e nos dar a salvação. Na realidade, o maior de todos os presentes e o mais importante deles, indispensável presente, a salvação. Por isso é que Natal é tempo de agradecer. Mas olhem comigo, o Salmo 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai-lhe todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam, Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Até o verso 7. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o salmista está nos ensinando. E se vocês observarem bem, esse Salmo 105, junto com o Salmo 96, nessa ordem, e depois o Salmo 106, os três salmos juntos, na realidade, fazem parte do cântico de Davi, do cântico de gratidão de Davi, que está registrado lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 7 até o versículo 36. Lá, naquele contexto, quando Davi, com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, depois de ter conseguido trazer de volta a arca do Senhor, lá da casa de Obed-edom, e trazê-la para Jerusalém, e colocá-la na tenda que ele tinha preparado, com muita alegria, ele dança, ele se alegra diante do Senhor, ele celebra diante do Senhor e compõe esse verdadeiro cântico de gratidão. E aquele cântico de gratidão foi transformado em três salmos. Salmo 105, Salmo 96 e o Salmo 106. Vocês podem conferir. Mas o que me chama a atenção é que na mente de Davi, no coração de Davi, aquela alegria que estava inundando o coração de Davi, pelo prazer de ter sido o homem de Deus, o escolhido para trazer a arca de volta agora, a representação da presença de Deus, do grande presente de Deus para o povo. Ele diz assim, chama todo o povo: rendei graças ao Senhor. Observe, apenas em 7 versículos, observe a quantidade de verbos no tempo imperativo que aparece aí. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre as nações, cantai-lhe salmos, gloriai-vos no seu santo nome, buscai o Senhor perpetuamente, lembrai-vos das maravilhas do Senhor. Nós estamos chegando ao final do ano de 2020, vale a pena uma retrospectiva. Tantas pessoas, milhares, milhões de pessoas por esse mundo afora, passando por dificuldades, por lutas, por coisas terríveis que esta pandemia trouxe e as suas consequências. Mas você pode ver as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor, os poderosos feitos do Senhor, como diz o verso 5, as maravilhas que o Senhor fez, os prodígios que o Senhor fez. Aqui da nossa igreja mesmo, eu ouvia, às vezes até de parentes: pastor, parece que não tem mais esperança, então não vai ter jeito mais, os médicos já estão desistindo. Mas onde os homens queriam colocar um ponto final, Deus botou uma vírgula. Por isso, esse ano é ano de gratidão, meus irmãos. É ano de gratidão, não é ano de ficar reclamando, não é ano de baixar a cabeça e nem a guarda. É ano de gratidão ao Senhor. Aleluia! É isso que o salmista está dizendo. O coração dele não cabia no peito de tanta alegria. Em meio a tantas lutas e dificuldades, ele pôde agora trazer a arca de volta. E nós, em meio a tantas lutas e dificuldades, estamos podendo chegar ao final do ano, celebrar o Natal esse ano, o Natal de gratidão.
Assim como Deus foi generoso, enviando Jesus para nos salvar, Deus continua generoso, cuidando de nós. Palavra do próprio salmista, quando ele disse que tinha sido moço e era velho, e nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Muitos dos nossos perderam o emprego, mas nenhum passou fome. Essa junta diaconal da nossa igreja nunca trabalhou tanto. Nunca trabalhou tanto. Presidente Carlos Augusto, nunca trabalharam tanto. Mas ninguém, nenhum dos nossos, passou fome, passou necessidade. Deus foi fiel. Essa igreja de todo tamanho, com um monte de responsabilidades, 20 missionários, não é isso, Zé Antônio? Não atrasamos um dia os nossos missionários, nem um dia. Muitas igrejas tiveram dificuldades, e os missionários às vezes reclamavam que as igrejas não tinham mandado as ofertas. Com a graça de Deus, nós mandamos fielmente para todos eles. E não deixamos de contribuir com o nosso presbitério para ajudar as outras igrejas, não deixamos de contribuir com a Igreja Presbiteriana do Brasil para manter as outras obras da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus foi e tem sido fiel para conosco. Por isso é que nós temos que render graças ao Senhor, nós temos que continuar invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor. Oh, glória! Esse mês de novembro começou muito difícil, com muitas lutas financeiras, e numa das nossas reuniões, do mês de novembro, dizia para o nosso tesoureiro: meu Jesus, nós temos que orar mais, nós estamos orando pouco. Chamei os pastores, nós temos que orar mais. Deus é fiel, a igreja é dele e ele vai sustentar. E começamos a orar, e inclusive mais uma vigília amanhã à noite dos pastores, e oramos, e quando foi ontem, nosso tesoureiro me trouxe o relatório, eu até brinquei com ele: rapaz, eu acho que você está achando que eu estou orando pouco, que você me dá umas informações para fazer eu orar mais, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Mas esse texto, irmãos, essa experiência de Davi, que é relatada nesses 3 salmos que eu citei aqui, nós podemos aprender muito que quando Davi usa essa palavra que rendei graças, essa palavra de gratidão no Velho Testamento, rendei graças é uma palavra que significa gratidão. Essa palavra que é usada lá no Velho Testamento, ela tem 3 sentidos muito interessantes. No bojo da palavra, ela tem 3 sentidos. Então, para nós entendermos o que é gratidão na Bíblia, nós precisamos entender etimologicamente essa palavra. O primeiro sentido dessa palavra no Velho Testamento é adoração. De fato, uma das maneiras de nós demonstrarmos a nossa gratidão, expressarmos a nossa gratidão a Deus, é por meio da adoração. Da adoração. Essa palavra traz no bojo dela o sentido de convicção, o sentido de confiança, o sentido de dependência. Ninguém adora o Senhor verdadeiramente se não for dependente dEle. Se você não se derramar diante do Senhor, a sua adoração não sobe. Já dizia um hino antigo nosso: quando tudo deixares no altar, se não deixar tudo no altar, sua adoração não sobe, não sobe. Portanto, a palavra que significa ações de graça no Velho Testamento, ela traz no seu bojo esse sentido de adoração, uma adoração confiante, uma adoração dependente. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Com esses irmãos que eu citei aqui, irmão Valdez ali, irmã Cidinha lá, outros que eu estou vendo aqui que passaram por lutas difíceis, quero perguntar para eles, se não fosse Deus, se eles estariam aqui, a despeito dos recursos, a despeito da medicina, se Deus não tivesse agido, eles não estariam aqui. Então adorar a Deus é você se derramar diante dEle, em confiança. E a palavra ação de graças, ela traz esse sentido de adoração convicta, adoração com confiança, com conhecimento da palavra. Você observe bem que na oração de Davi, nesse cântico de Davi, ele passa muito tempo exaltando os atributos do Senhor, Deus que fez os céus e a terra, Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez sinais, Deus que fez maravilhas. Isso é adoração. Você sabe que Deus pode. Você sabe que Deus cuida de você, a despeito de qualquer situação. Segundo o significado dessa palavra, né, que essa palavra traz, é
o significado da proclamação obediente. Observe bem que ele mesmo diz aqui: invocai o nome do Senhor e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Na realidade, Deus nos abençoa. É um detalhe curioso, né? Deus nos abençoa para através de nós, Ele usar as próprias bênçãos que Ele nos deu. Na realidade, em última análise, Ele não dá os recursos para você. Ele dá os recursos para usar você, para que você seja bênção no reino dEle. Para Ele usar os próprios recursos dEle. Então, na realidade, nós agradecemos ao Senhor, e uma das maneiras de agradecer ao Senhor é proclamar os feitos dEle. É dizer em bom e alto som que Deus é bom, Deus é bom. Olha como diz o Salmo 106, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E faça isso conhecido de todos. Diga para todos o que Deus fez por você. Dê testemunho. Agora, o mundo ímpio está desesperado lá fora. Tem gente suicidando, tem gente perdido, numa depressão terrível. Outros se desesperaram, angustiaram. Agora é a hora de nós darmos testemunho que, a despeito desse mar revolto, a despeito de toda essa situação, Deus cuidou de nós. Dê esse testemunho para as pessoas. Proclame os feitos do Senhor. Proclame os feitos do Senhor. Não tenha vergonha de dizer o que Deus fez por você. Não tenha vergonha. Demoniado de Gadareno queria seguir o Senhor Jesus. E ele diz: volta para sua casa e diga para os seus o que Deus fez por você. Diga para os outros o que Deus fez por você. Não tenha vergonha. Você é um testemunho vivo da graça de Deus. Mas por último, essa palavra maravilhosa no Velho Testamento, ela traz o sentido de generosidade, de alegria em partilhar. Por isso que a palavra ações de graça, ação de graças, tem esse sentido de adoração, de proclamação, de generosidade. Trazei oferendas ao Senhor, buscai ao Senhor, alegre-se diante do Senhor. Então, o próprio Davi, logo adiante, né? Ele vai, aqui ele está no capítulo 16 do livro de Crônicas, do primeiro livro. No capítulo 29, né, quando ele já estava bem mais velho, e quando ele vai chamar o povo para trazer ofertas para a construção do templo. Que coisa maravilhosa. Lá ele vai ensinar para nós que a gratidão, ela tem que ser vista por meio da generosidade. Todo mundo que é sovina, a principal característica dele é que ele é ingrato. Ingrato. Todas as pessoas gratas têm o coração aberto. Mas é isto que a palavra significa. E é isso que Davi ensina para nós. Ele vai dizer claramente lá que a gratidão que revela a obediência, que revela a fé, ela é sinônimo de generosidade. Toda pessoa grata é alegre, é generosa. Pode observar. Observe aí uma pessoa cara de bule, né? Aquela pessoa que, triste, fica murmurando, reclamando. É uma pessoa ingrata. E uma das características principais dessa pessoa, ela não é generosa. Tem medo do amanhã, quer segurar tudo hoje porque tem medo do amanhã. Não confia na graça do Senhor. A generosidade é a expressão de gratidão, de confiança na soberania do Senhor. Então a Bíblia ensina isso para nós, na visão de Davi, né? Gratidão leva à adoração, a adoração leva à devoção, a devoção leva ao compromisso com generosidade. Você vai fazer tudo para Deus com alegria, com generosidade. Tudo, você vai ter prazer. Por isso que Paulo termina o capítulo da ressurreição
dizendo: sede abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Sede abundantes, sejam generosos. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer a todos que nesse ano, Natal para nós é tempo de gratidão. E gratidão para nós significa adoração sincera, adoração genuína, adoração convicta, adoração dependente. Gratidão para nós significa proclamar com obediência os poderosos feitos do Senhor, não ter vergonha. Tem um hino antigo do nosso inário que diz assim: não terei vergonha, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer. Então, isso é maneira de agradecer. Agradeça o Senhor, agradeça. Você acha por quê que Deus te tirou daquela UTI, Valdez? Você ficar de bobeira aí? Não. É para você dizer para o mundo o que Jesus fez por você. É isto. E para todos os outros, estou vendo o Marcos, estou vendo todos os outros aqui que sofreram bastante com esse vírus. É para isso. Mas para nós, gratidão também é generosidade. É hora de você abrir seu coração, contribuir com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, com a expansão do reino do Senhor. Você veio para cá, não trouxe nada e vai sair daqui sem nada levar. Mas as almas que você contribuir para serem conquistadas pelo Evangelho do Senhor, essas você encontrará com elas nos céus. Imagine bem, a gente não tem nem dimensão. A gente não tem nem dimensão. De repente você deu uma oferta para o missionário tal, e esse missionário pregando ganhou X almas lá. Você foi instrumento de Deus para isso. Teve um irmão aqui que doou, né, mais de um, 3 ou 4 doaram motos para o nosso irmão, 5, o presbítero Rogério está me dizendo ali, 5 irmãos aqui, então 5 motos foram doadas lá para o Baju, na Índia. Imagine bem, quanto uma moto daquela vai ser útil naquele país que tem 1.300.000.000 de habitantes e mais de 90% vivendo na sombra do inferno, das trevas, subjugado por um espírito satânico, maligno, terrível. Aqueles que serão conquistados, a sua generosidade salva almas lá. Os pastores daqui, o evangelho no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, os obreiros, a igreja como um todo, a expansão desse reino. Seja generoso. E eu quero encerrar deixando aqui esse desafio. Esse desafio de sermos gratos com adoração no coração, sermos gratos com a disposição de proclamar o Evangelho do Senhor, sermos gratos com generosidade. Generosidade. O apóstolo Paulo falou que Jesus disse, nos Evangelhos nós não temos essa expressão, mas Paulo disse que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Essa palavra, na época de Davi, no Velho Testamento, e é assim que ela aparece no livro dos Salmos, toda a cultura judaica, os judeus religiosos, verdadeiros, que verdadeiramente temiam o Senhor, e como diz o texto, tinha consciência que eram filhos de Abraão, por tudo eles procuravam trazer ofertas ao Senhor, sacrifícios de ações de graça. Nascia um filho, eles traziam um sacrifício de ação de graças. Né? Tinha uma colheita boa, eles, além do dízimo, entregavam um sacrifício de ação de graça, porque Deus deu mais do que eles esperavam. Né? Tinha uma enfermidade, foram curados, e eles faziam. Lembra, o próprio Jesus disse para os leprosos que foram curados, vai lá no templo e apresente-se ao sacerdote e faça a sua oferta de gratidão. Então você recebeu cura esse ano, você recebeu presente, crianças nasceram, famílias foram abençoadas, se alegraram no meio dessa tristeza toda, e muitos que estavam empregados, continuaram empregados, outros perderam emprego, apareceram outras oportunidades, e outras portas se abriram, enfim,
Comece a pensar, conforme diz aqui o texto, lembre dos poderosos feitos do Senhor, lembre deles, aquilo que o Senhor fez, lembre da aliança que o Senhor tem. E agora é a hora de você ser generoso. Nos anos normais, a igreja faz toda a sua administração e vai trabalhando para chegar no mês de dezembro, além do mês de dezembro, ter o suficiente para cobrir os 13º dos colaboradores, dos funcionários, etc., pastores e evangelistas, missionários e tudo. Esse ano nós não tivemos isso. Esse ano Deus foi suprindo mês a mês, mas não tivemos condições. E agora chegou o momento, e você vai fazer a sua oferta de gratidão. Ontem eu chamei os presbíteros e desafiei os presbíteros e desafiei os pastores. Já desafiei os pastores para vigília de oração e para contribuição. Os presbíteros para orarem e para contribuírem. Vamos nós, a liderança, dar exemplo de generosidade. Vamos nós dar exemplo de que agradecer a Deus é ser generoso. Então, meus queridos irmãos, à luz desta experiência de Davi, e depois, se vocês quiserem aprofundar isso, leia o capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas. O capítulo 16 é o que nós estamos nele, né? Transformado nesses 3 salmos. E o 29 é quando ele vai preparar todas as coisas. Vocês vão ver lá, que lá Davi diz que nós precisamos ser generosos com nossas forças, né? Ele diz lá, nós temos que ser generosos com amor, nós temos que ser generosos com liberalidade, nós temos que ser generosos com aquilo que nós temos. É interessante que Deus não exige de nós aquilo que nós não temos. Não. E um detalhe, Deus não exige de nós aquilo que nós não temos e Ele não quer que demos a Ele daquilo que está sobrando. Olha que coisa interessante. Ele não te pede aquilo que você não tem, mas não aceita o aquém. Davi ensina isso para nós, lá no capítulo 29. Ele diz que daquilo que eu tenho e que eu creio que eu recebi do próprio Deus, eu te dou. Aprendemos também o coração íntegro e principalmente com alegria. Com alegria, principalmente com alegria. Tá? A adoração verdadeira tem que ser com alegria, em nome de Jesus. Então, Natal é tempo de gratidão. E gratidão é adorar verdadeiramente, proclamar com obediência e ser generoso com alegria, em nome de Jesus.